E da trajetória do programa em si, do Popstar? Daí foram as eliminatórias, teve a fase... A primeira 11, fase né? era como? 11 etapas, né? Caramba, velho. 11 etapas. Mas foram, as primeiras etapas Puxa. foram... desculpa. As primeiras etapas... Segura o violão. Não, pode Assim, encostar, pra pode resumir encostar. bem, Opa, Acertar na minha tinha boca. tinha essa primeira do Sambódromo, a segunda era individual não, subiam 5, eram analisados 5 5 participantes, por vez. 5 por vez. Depois a terceira etapa era individual, que é essa daí que eu imitei o Silvio Santos, tal, eu acho que ele queria conhecer melhor a galera. A quarta era etapa de foi vídeo, de dança. de dança, Nossa. de dança. E vocês Só dançavam dança. já? De dança sem Dançava. música, é isso? Não, tinha a dança Nó. lá que você tinha que acompanhar o Silvio Gruber. Lembra Ah, que você tá. fazia o passo Ah, junto sim, com ele, sim, ele sim. chamava você. Cara, eu lembro que nessa daí eu falei, mano, eu vou tirar onda. Vou inventar, inventei um passinho nada a ver lá. E eu já tinha dançado em algum momento, eu já tinha dançado break, né? Eu andava com b-boy, com a galera que eu sempre amei, assim, dança. E eu sabia rodar no chão, fazer um moinho, né? Sabia fazer mais ou menos, só que eu tava enferrujado. E eu achando que tava abafando. Quando eu vi o vídeo fazendo o moinho, parecia um moinho quebrado. Todo torto. Perna. Parecia uma tartaruga girando. E, Mas você passou. assim, passou. Daí era o de dança, Depois o de vídeo, daí o que de foi no vídeo, SBT. que daí a gente voltava pra casa. E aí voltou pra casa. Aí foi os 36 finalistas. Aí dentro dos 36 era uma etapa por dia. Daí Meu era Deus. o workshop, né? Workshop, Que foi uma Vocês semana. ficaram no hotel também? Isso. Esse mesmo esquema. Uma semana muito engraçado. Eu lembro que tinha um menino junto comigo no hotel que ele começava a falar coisa alta, tipo, meio que ele achando que tava gravando. Não, porque olha, minha família é muito humilde. Começava a falar- Sozinho? Não, ele começava a falar, meio que conversar, assunto, né? puxar assunto, tipo, Porque ele achou como que se tinha Pra fazer câmeras VT, no né? quarto. Né? como se tivesse alguma coisa. Vai que tem alguma coisa, vou ganhar né? Aqui no emocional. E daí teve essa semana que a gente ficou no hotel. Depois desse workshop, a gente voltou pra casa também. Isso. Né? Foi nessa etapa que teve a assinatura do contrato do Pato. Foi. E aí a gente voltou pra casa, voltou depois pra São Paulo pra ir pra estância de Jarinu. Que daí eram 12 finalistas. 12 finalistas, saíram 8 de Saíram lá. 8 finalistas. Caramba, cara. Daí a gente foi pra Casa Foi um Pop. rolê. Casa Rolezaço, Pop. né? A Casa Pop, aí a gente ficou mais tempo. O que Porque- tinha que fazer na Casa Pop? Aí era a Eles fase iam olhar final. química? Era mais Química. isso. Mano, 11 era... e 8, né? 8 finalistas. E assim, a gente ficava sempre junto. Os 5. Né? Na verdade, assim que foram escolhidos, a gente ficava sempre juntos, os 5. Engraçado que era verdade. A gente sempre tava os 5 sem querer, a gente tava os 5 É. juntos, assim. Mas foi louco, porque nessa etapa, quando chegou nos 12 finalistas, eles dividiram em 2 grupos de 6. Né? E porque não se falava ainda que não sabia se o grupo ia ser 5, se ia ser 6 ou se ia ser 4. E aí separaram em 2 grupos de 6 e a gente tinha atividades o dia todo lá. Tinha que gravar um clipe, aí tinha teste de canto individual, cada um ia lá e cantava, escolhia uma música e cantava e tal. Só que teve algumas etapas, tipo, teve um dia que me marcaram um jogo de futebol. Beleza. Todo mundo, pra dar uma descansada, pra dar uma desestressada, tava todo mundo meio tenso. E aí deu umas treta de jogo mesmo. E aí eles falaram depois pra gente, falou, cara, junto com a psicóloga, eles colocaram atividades pra vocês fazerem em grupo. E sentir quem era, tipo, o cara que não consegue ter uma partida de futebol de boa com todo mundo, pô, como é que vai colocar ele dentro de um ônibus pra estrada 24 horas por dia junto? Nossa, Então você tudo falou isso foi agora. avaliado. Quem que foi que era do musical que veio conversar com a gente? Era uma garota. Ah, Giovanna Rangel. Não, foi lá no início do Vênus. A Anne Gabriele. Foi. Do Na United. Na United. Isso. E ela falou que na final tinha 2 grupos também. Isso. E aí que ela tava com o grupo dela. E a hora que eles falaram assim, ó, agora a gente vai deliberar ali e já volta. Né, pra ver quem que entrou. Poderia ser um grupo todo, outro todo, ou poderia ser mesclado também. Do mesmo jeito que vocês. Ninguém tinha falado nada, só que eles estavam divididos. E o grupo dela tava muito de boa. Quando eles falaram assim, tá, agora, ó, a gente vai... Não tinha mais nada pra fazer, certo? Já, tudo que eles precisavam de informação já tinha. foi. Aí o grupo dela virou e falou, vamos sentar ali de boa e conversar. E o outro grupo ficou muito tenso. E ela falou que depois foram falar pra eles assim que... quando eles falaram isso e viram a maneira como os grupos A se reação. comportaram, eles viram assim, esse aqui sabe lidar com pressão. Olha que Porque loucura. na Esse hora aqui tem mais avaliado química, isso. esse aqui total. tá mais tranquilo, é isso Pra mesmo. você ter uma ideia, na fase de... O Oscar tava nesse dia comigo, né? A fase de dança. Você já tava no meu grupo. Sim. E nessa fase de dança, tinha 300 e poucos finais. Era 360, se eu não me engano. Então era 180 por dia.
O Matheus estava no outro grupo, do 180, e o Oscar estava no grupo de cá. Tá. E aí, quando a gente terminou, terminou o teste de dança, tá, os jurados entraram, tudo fazendo televisão. Você vai lembrar disso. E aí, falaram, ok, agora a gente vai se reunir e vamos chamar agora os candidatos, os aprovados, né? Tinha 180, 40, né, que eles selecionaram. Acho que foi isso. E aí, beleza, a gente sentou. Só que daí saíram os jurados, a gente, já tinha uma certa conexão, todo mundo ali e tal, vamos sentar para trocar uma ideia. De repente entra o diretor do programa e fala assim: os jurados, como falaram, eles saíram, agora eles vão deliberar. E agora vocês têm que ficar em silêncio, não pode conversar, sentados, não pode deitar. Isso tudo para fazer televisão, né? Não pode deitar, a gente, já tinha acabado de dançar, a gente tava quebrado de cansado. Sem conversar, sem deitar, sentados no chão. E qualquer quebra dessa regra é eliminado Meu Deus. imediatamente. Tá bom. E todo mundo quieto. Beleza. É o tempinho deles, ficou aquele silêncio. Passou 1 hora. E a gente achou que ia ser uns 10 minutos, eles voltavam 1 hora. As câmeras todas ligadas. E aí começa a doer as costas. Gente, 1 hora. batatinha frita, 1, 2, 3. Ele puxa a perna. Round 6. E aí você faz assim, e levanta o braço, estica, e olha pra cara do outro, não pode conversar. E ficou nesse clima. Manda Quando o sinal. programa foi pro ar, aí de repente entra os jurados. Quando entra os jurados, a gente, nossa, graças a Deus, chegaram. Não era nem por querer passar ou não. Era tipo, eu quero levantar. E aí, no programa, quando foi pro ar o programa, esse episódio, aí foi pro ar assim, e atenção, toma conta dos candidatos. Aí todo mundo, aquelas imagens, tá tenso. Não tava tenso, ele tava com dor nas costas, entendeu? Mas eles, pra É a fazer magia a da televisão, pra fazer a magia da Exato. TV, era uma coisa meio assim. Então colocava a gente numa situação de pressão, justamente pra também eliminar, mas também pra fazer televisão, né? Uma vez eu fui de plateia, assim, há muitos anos, num desses programas que era competição, né? E aí eles gravavam a reação da plateia antes de começar. Então, assim, agora todo mundo... seu time venceu, comemora. Momento de tensão, todo mundo correndo o dedo, e assim, ai meu Deus, e chora. Gravava as reações antes. Pra depois editar com a... Exato. Pra depois Loucura. editar. Então é bem isso mesmo, eles fizeram vocês ficarem Uhum. tensos de Tensos. verdade pra mostrar que vocês Pra estavam mostrar tensos. atenção. Tem que ter essa coisa, né, como que fala? Essa coisa, esse bastidor, né? Essa coisa que eles fazem, é a mágica, né? Que eles têm que ter alguma coisa acontecendo e tem que fazer... convencer também, né? Sim. exatamente. Pra não ficar Tem que passar parada essa... falsa.